És o Senhor nosso Deus, o Deus que está em todos os lugares, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que traz à existência aquilo que não existe, o Deus que escuta, o Deus que responde, o Deus que declara: não temas, pois estou contigo, o Deus que garante a tua presença em todos os momentos da nossa vida. Nós cremos, Senhor, nós tomamos posse da tua palavra e diante do Senhor nos prostramos, rendidos aos teus pés. Continua, Pai, continua falando conosco, continua ministrando a nossa vida, Senhor eterno. O Senhor sabe das necessidades de cada pessoa que existe no mundo, Pai. O Senhor pode todas as coisas, e onde quer que estejam recebendo a tua palavra, Pai, que haja liberdade para o agir do teu Santo Espírito, que verdadeiramente o homem desapareça e somente o Senhor seja exaltado e glorificado neste lugar, pois é no nome de Jesus, esse nome maravilhoso, esse nome poderoso, que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Amém, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam sempre sobre a nossa vida, e não tenho nenhuma dúvida que permanecerá assim. Permanece hoje, amanhã, depois e sempre. Amém? Você pode assentar. Eu saúdo não somente a vocês que estão aqui no culto presencial, mas a todos vocês que estão conosco no culto online. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Gênesis, capítulo 12. Será o texto básico para a nossa meditação nessa noite. Aleluia. A partir do versículo 1, diz o texto bíblico: e o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abrão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus estavam naquela terra. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra à tua descendência. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali continuou até o monte ao oriente de Betel, onde armou sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois disso, Abrão prosseguiu o seu caminho, ainda seguindo para o Neguebe. Amém? Meus amados irmãos, quem está em Cristo
já foi convencido pelo Espírito Santo, através da palavra, de que a família é uma instituição divina. A família foi formada por Deus, nós temos dito aqui isso sempre. Mas nós precisamos observar, assim como cada pessoa é diferente da outra, cada família é diferente da outra família. E aí a gente vê no casamento, duas pessoas criadas em lugares diferentes, em famílias diferentes, que então, através do casamento, passam a habitar debaixo do mesmo teto, passam a conviver como marido e mulher. As experiências de uma família são experiências daquela família. Outra família pode ter uma experiência semelhante, mas Deus fala com cada pessoa, com cada família, conforme os seus propósitos, conforme a necessidade de cada família, a necessidade de cada pessoa. E é importante a gente estar sempre lembrado da presença do Senhor. A presença do Senhor, ela não é algo que acontece em alguns momentos. Hoje, nós não chamamos ao Espírito Santo, ele já habita em todo aquele que tem a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. E aí, irmãos, o propósito de Deus é que todos vivamos bem. Vez por outra eu escuto: eu casei para ser feliz, eu casei para fazer o meu cônjuge feliz. Em parte é verdade, mas a verdadeira, a real felicidade, só quem nos dá é o Senhor. É somente o Senhor quem nos dá. Porque essa felicidade verdadeira, ela vem acompanhada da paz que somente o Senhor pode nos dar, da tranquilidade, da segurança que somente Ele dá. Mas ter a Cristo e ter essa paz que somente Ele dá, não é um sinônimo de que a vida será facilitada, ou de que não enfrentaremos lutas e aflições. Por que eu sempre tenho repetido? Porque você precisa gravar na sua mente, no seu coração, todos nós precisamos, para que na hora em que precisarmos, estejamos lembrados, não somente da presença do Senhor, da ação do Senhor, e também lembrados de que não estamos sendo desamparados pelo Senhor, mas que todas as lutas, as aflições, fazem parte da vida. Então, irmãos, diante do agir do Espírito Santo, nós podemos afirmar que não existe felicidade fora do projeto divino. Amém? Eu estou certo de que todas as pessoas desejam viver em uma família que seja dirigida por Deus. E o que fazer então para que a minha família, para que a minha família seja uma família abençoada, seja uma família dirigida por Deus? De uma forma muito direta, eu tenho dito para vocês que nós precisamos estar apresentando a nossa vida, ou nos apresentando diante do Senhor, e declarando para Ele que queremos, que estamos determinados, que aceitamos não somente a presença do Espírito de Deus, não somente o seu agir, mas tudo aquilo que Ele tem feito, que Ele precisa fazer na nossa vida, para que tenhamos uma vida feliz e abençoada na presença do Senhor. Então essa é o quê? Essa é uma experiência diária, é uma experiência de entrega, é uma experiência de fé, é uma experiência onde nós declaramos que acreditamos no que diz a palavra, porque a palavra diz que o Senhor é bom,
que a vontade do Senhor eterno é boa, agradável e perfeitas. Então as bênçãos divinas, elas são derramadas em abundância sobre a vida daqueles que temem ao Senhor e estão determinados a fazer com que os projetos do Pai eterno cumpram-se em sua vida. Amém? Você está disposto a isso? Amém? Essa é uma experiência tremenda e maravilhosa, onde o trabalhar do Espírito de Deus, ele continua mesmo diante das lutas e aflições, mesmo diante dos projetos que estão ameaçados de não chegarem ao fim. Se queremos viver em uma família abençoada, é necessário que aprendamos a praticar a renúncia e a obediência. Diga comigo, renúncia e obediência. Sempre que celebro um casamento, eu falo um pouco sobre renunciar. E eu digo assim, olha, no casamento tem que existir renúncia. O grande problema é que muitas vezes somente um renuncia. Então, quando somente um renuncia, os dois perdem. Mas quando os dois renunciam, os dois ganham. Então é preciso entender isso. É preciso estar de posse dessa realidade da vida. Uma outra coisa que precisa existir no casamento, irmãos, é o perdão. Mas daqui a pouco eu falo sobre o perdão. Então, não é preciso uma grande análise para renunciar é preciso obedecer. Então, eu vou renunciar por quê? Porque a palavra de Deus me ensina isso. Então, eu estou renunciando porque a palavra de Deus ensina que precisa haver diálogo, precisa haver renúncia. Agora, para renunciar é necessário obedecer, e isso significa quase sempre na perda de alguma coisa aos olhos humanos. Amém? Então, nós temos que prestar contas da nossa vida a quem? Ao Senhor. Nós temos que estar diante de quem? Diante do Senhor. Nós temos que procurar viver como? Conforme os seus princípios. Então é essencial ter muito cuidado e observar a mensagem recebida para ter o discernimento de que realmente aquela mensagem vem de Deus. Abraão não teve essa dificuldade. Mas a gente observa no texto, não é? A gente observa no texto que houve uma preparação. A Bíblia não fala dessa preparação. Não foi assim, o Senhor falou agora e agora mesmo ele saiu. Não. Ele tinha que reunir todos os seus bens. Ele tinha que preparar tudo. Ele tinha que preparar a sua casa, a sua tenda. Ele tinha que dar tempo para que os seus funcionários pudessem também ser preparados. Então houve uma preparação. E aí, essa preparação, Abrão já estava declarando que ele estava renunciando e obedecer. Renunciando o quê? Renunciando ficar no meio da sua parentela. Renunciando ficar junto aos seus amigos. Renunciando ficar na casa de seu pai, né? Então, irmãos, tem muita gente sendo obediente a uma voz. Ah, pastor, eu ouvia uma voz. Que voz foi aquela? Ouvir uma voz nem sempre significa que está ouvindo a voz de Deus. E nem sempre significa que está obedecendo a Deus. Essa voz pode ser o quê? Essa voz pode ser do coração. Pode ser a voz da razão, pode ser a voz da vontade, pode ser a voz do orgulho, pode ser a voz do ego ou de uma pessoa, mas não a voz de Deus. Então é necessário estar em quê? Em comunhão com o Senhor, porque nós vamos aprendendo a ouvir a voz do Senhor, e o Senhor vai nos dando o discernimento, não é? A gente saber, a gente comparar o que o Senhor está dizendo, está em linha com a sua palavra, o que o Senhor está mandando fazer, realmente é isso que o Senhor quer.
Eu me lembro de algumas pessoas que vêm e dizem assim: o Senhor está me mandando fazer isso, assim, assim. Aí eu digo: olha, vamos só ver 3 pontos aqui. Então eu vou e aponto 3 coisas. Eu digo: será que o Senhor está realmente mandando você fazer isso? Porque o Senhor não vai mandar a gente fazer nada que prejudique a outra, hein? O Senhor não vai mandar você se afastar da sua família. Ah, mas aqui não tem emprego, aqui não tem trabalho. Não. As portas são abertas para você e para sua família, sempre dizendo que cada caso é um caso que precisa ser analisado individualmente. Eu estou falando de uma forma geral, amém? Então, irmãos, você pode ter ouvido a voz de Deus, você pode estar fazendo a vontade de Deus, mas as lutas parecem, pastor, que foram intensificadas. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Eu posso dizer, até tenho passado. A gente escuta a voz de Deus, a gente faz provas com o Senhor, e diante das lutas, das dificuldades, a gente chega e para e diz assim: mas Senhor, foi o Senhor mesmo que mandou fazer isso? Será que foi o Senhor? Mas o que é que vem no nosso coração? Vem a tranquilidade, vem a segurança, vem a paz, de que apesar de todas as lutas e aflições, o Senhor tem abençoado e continuará abençoando, e bênçãos e mais bênçãos virão depois das lutas e aflições. Aleluia. É verdade, irmãos. Muitas vezes isso, não poucas vezes que acontece. Por isso que é necessário que estejamos diante do Senhor, disponíveis para o seu agir, atentos ao seu falar. Em segundo lugar, se queremos viver em uma família abençoada, é necessário que sejamos perseverantes. Perseverantes em quê? Perseverantes na palavra, perseverantes no ensinamento do Senhor. Porque não é só conhecer, é conhecer a palavra e aplicar esse conhecimento ao viver diário. Fazer a aplicação desse conhecimento. São necessários, são ensinamentos necessários para que sejam ensinados e praticados em cada família. Como é que você tem ensinado na sua família aos seus filhos? Você tem contado histórias da Bíblia? Você tem contado histórias da sua vida para os seus filhos? Eles precisam conhecer. É verdade, precisam conhecer. Domingo eu falei que ontem, eu e Damares fizemos 50 anos que nos conhecemos e começamos a namorar. E os nossos filhos e os nossos netos escutam as nossas histórias. E eu conto para eles. Eu conto para eles, relembrando ontem, como foi que nós nos conhecemos. Como tinha certeza já de que o Senhor tinha um projeto para a gente. E daí a 5 anos nos casamos. Contar as histórias. Contar a história, como foi que o Evangelho chegou na nossa família. Foi através de quem? O que o Senhor tem feito? Quais as nossas experiências? Experiências de bênçãos, experiências de vitórias, mas experiências também que foram amargas. Precisamos ensiná-los que nem sempre o Senhor vai dizer sim, mas o sim do Senhor será o sim do Senhor, e o não do Senhor será o não do Senhor. A perseverança é necessária para que não venhamos a desistir da caminhada, naquele projeto que foi gerado no coração de Deus. Você pode dizer amém? Em terceiro lugar, se queremos viver em uma família abençoada, é necessário que estejamos vivendo por fé no Deus que não conhece impossíveis. Meus amados irmãos, isso aí é importantíssimo. Essa parada para conversar, essa parada para contar histórias reais, histórias que passamos,
histórias que vivenciamos, as nossas experiências com o Senhor. Sabe, meus amados irmãos, Abraão foi desafiado a obedecer, renunciar, perseverar e agir por fé. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha só, hoje é muito fácil a gente entender e aceitar, porque nós conhecemos o início, o meio e a continuação da história, que continua até os dias de hoje. Mas naquele momento, Abraão não sabia de nada. Ele não sabia do que iria acontecer. Então veio o desafio do Senhor. Ele foi desafiado a obedecer, desafiado a renunciar. Já imaginaram um homem bem-sucedido, aos seus 75 anos de idade, bem estabelecido, um homem rico. Aí o Senhor fala e diz: olha, deixa aí, deixa essa tua terra, deixa a tua parentela, deixa a casa de teu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. A Bíblia não fala nisso, mas imagine o seguinte: durante os preparativos para a viagem, e era uma viagem que ele não sabia por quanto tempo seria, ele tinha que se preparar, eles tinham que fazer todo um preparativo. Naturalmente que houve jantares de despedidas, ou almoços de despedidas, não sei, né? Talvez Sarai tenha feito alguns chás para as mulheres, e ali então se despedindo das suas amigas. E quando as pessoas perguntavam: mas Abraão, para onde vocês estão indo? Qual era a resposta dele? Eu não sei, mas o Senhor proverá. O Senhor disse que vai me levar para uma terra, Ele vai me mostrar essa terra. Ele não mostrou, não. E se essa terra ela é propícia, ela é adequada para o gado que você tem? Eu não sei. Mas se o Senhor disse que vai levar, Ele está providenciando todas as coisas. Amém? Aleluia. Quando a fé é colocada em prática, a igreja, então nós experimentamos do Deus que supre, do Deus que capacita, do Deus que sustenta, do Deus que abençoa, do Deus que protege, do Deus que provê as nossas necessidades. Amém? A parte de Abraão foi a decisão de levantar e sair sem saber para onde estava indo. Eu confesso a vocês que eu não sei se eu faria isso. Eu não sei. Por outro lado, diante da comunhão que Abraão tinha com Deus, diante da dependência que ele tinha com o seu Deus, isso foi o que o levou a dar um passo para frente. Isso foi o que o levou a renunciar. Aí eu fico pensando assim: Senhor, mas que maravilha, quanto Abraão confiava no Senhor. Aí eu faço a primeira pergunta, e você responde na sua mente, no seu coração. Eu faço para mim também. A pergunta é: quanto cada um faz assim? Eu tenho confiado no Senhor. Numa escala de 0 a 10, quanto eu tenho confiado no Senhor? Quanto eu tenho confiado que Deus há de prover o meu sustento? Quanto eu tenho confiado que o Senhor há de prover tudo aquilo que os meus filhos necessitam? Isso é cada um pensando. O quanto eu confio em Deus
sabendo que Ele há de resolver os problemas do meu casamento, os problemas da minha família. Quanto eu tenho confiado? Será que eu tenho confiado a ponto de largar tudo? Meus amados irmãos, as bênçãos divinas estão disponíveis para todos aqueles que têm a Jesus Cristo como Senhor, o único e suficiente Salvador. São bênçãos incontáveis. Tem um hino que a gente cantava, nunca mais a gente cantou, que dizia assim: Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás. É verdade. Nós estamos caminhando para a nova Jerusalém celestial. E nessa caminhada, irmãos, o Senhor nos ensina que nós precisamos verdadeiramente colocar em ação essa fé que depositamos nele. Uma fé pequena, mas depositada num Deus grande. Aleluia. Em quarto lugar, se queremos viver em uma família abençoada, precisamos perceber e aceitar a necessidade de pedir e liberar perdão. Pedir e liberar perdão. Eu já contei para vocês a minha experiência com a minha filha Mirtes. Já contei. E de início eu pensava que o pai chegar e pedir perdão ao filho ou à filha, ele perderia a sua autoridade. Mas não, irmãos, não perde não. Isso mostra amor, isso mostra reconhecimento, isso mostra reconhecimento de que houve erro, de que reconhece o erro. É pedir perdão e liberar perdão. Uma pessoa me contou uma determinada situação que chegou diante do outro da família e disse assim: você pode me perdoar? Eu disse: não, eu não posso lhe perdoar. Como Deus pode agir? Se Ele nos ensina, se na oração modelo nós dizemos: Senhor, perdoa os nossos pecados. Olha, já pensou? Assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, aqueles que nos têm prejudicado. Olha, as maiores dificuldades enfrentadas entre casais é pela falta de diálogo, é pela falta de perdão. Perdão não é ter amnésia, não. Perdão é reconhecer o erro. Quando você perdoa, você está concedendo a oportunidade de uma vida a dois, no caso do casal, onde aquele problema, aquela situação não será repetida, mas uma vez sendo lembrada, será lembrada como um marco. Não, eu liberei perdão. Então eu não tenho que relembrar, eu não tenho que reviver, eu não tenho que falar sobre o que passou. Amém? Está escrito, deixa eu falar só uma coisa: a hierarquia familiar, ela não será quebrada se o sacerdote ou a fiel ajudadora chegarem à conclusão de que é necessário pedir e liberar perdão aos seus filhos. Irmãos, os filhos, nós dizemos nossos filhos, mas eles não são nossos, eles são do Senhor. A gente cria com carinho, com cuidado, né? Com cuidado. Eu me lembro do trabalho que a Damares tinha, né? Não tinha aquelas fraldas descartáveis, né? Porque quando chegaram logo eram caras, não dava para a gente comprar. E ela lavava as fraldas e ela usava água quente. E tinha lá água filtrada para dar banho nos meninos, nas meninas. E era nos meninos, né? Perdão. E era um cuidado extraordinário. Tudo bem, é isso mesmo, faz parte. Mas os filhos não nos pertencem. Então nós temos que prepará-los para que eles possam enfrentar o mundo. E enfrentar o mundo dando glórias a Deus, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Lá no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 40, nós lemos:
Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? O Senhor estava falando para Marta. O Senhor disse: onde é que colocaram Lázaro? Ah, foi ali que colocaram. Vai lá, tira a pedra. Senhor, olha, já cheira mal. Já se passaram 4 dias. Eu não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Então, se você crê, verá a glória de Deus. A glória de Deus sendo manifestada na sua família. Isso significa corações transformados. Isso significa casamento restaurado. Isso significa consolo e conforto. Isso significa forças para continuar na caminhada rumo à nova Jerusalém celestial. Aleluia! Isso significa que, apesar de lutas e acusações, aflições das mais terríveis, continuaremos vivendo, continuaremos na nossa caminhada até o momento final na presença do Senhor. Ver a glória de Deus significa restauração, relacionamento entre pais e filhos. Aleluia. Sabe, irmãos, eu tenho dito para a igreja, para vocês, que Deus não cobra da gente nada que não possamos fazer. Renunciar a tudo que possa vir a prejudicar a sua família, né? Eu estou começando a concluir. Saber discernir a voz de Deus, para obedecer na certeza de que está seguindo a Cristo. Não esquecer de que em Cristo passamos a ser templos do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer nos dirigir os nossos pés. Ele quer que os nossos pensamentos sejam melhores do que antes. Ele quer que tenhamos a certeza, não somente da sua presença, mas do seu agir em nosso viver. Amém? Saber discernir a voz de Deus para obedecer na certeza de que está seguindo a Cristo. Perseverar na prática da palavra e da oração. Palavra, jejum e oração, necessários à nossa vida. Colocar a sua fé em ação. Pedir e liberar perdão. Sabe por que muitas vezes os problemas eles crescem além do que deveriam? Porque nós olhamos para as circunstâncias. Quando a palavra diz que é para fixar o olhar em Cristo, olhando para a frente e para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Se você crê na restauração do seu casamento, na restauração da sua família, se você crê que Deus já preparou alguém para você, onde você irá casar e ter uma vida feliz e abençoada na presença do Senhor, então não desista, glorifique e exalte o nome do Senhor. Agora lembre-se que o Senhor não precisa de ajuda, não, Ele age poderosamente em cada vida. Se você quer ter uma família abençoada, se você abre o seu coração, e se você crê na salvação dos seus familiares, você verá a glória de Deus sendo demonstrada através da conversão dos seus familiares. A glória de Deus é sempre manifestada de maneira tremenda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Diante de muitas lutas, há muitos anos, eu parei e pensei assim: eu vou ter que deletar essa pessoa como uma pessoa da família. E quando eu pensei nisso, os ensinamentos bíblicos começaram a vir à minha mente, ao meu coração. E o Espírito de Deus, não é assim. Você tem que amar.
Você tem que demonstrar amor, você tem que orar, você tem que apresentar a sua vida e essa pessoa, esse familiar, para que haja restauração. Sabe, irmãos, a presença do Espírito Santo faz toda a diferença. Então deixa eu dizer uma coisa para você, nunca desista da sua família. Ore, clame ao Senhor para que Ele lhe dê estratégias, e todas as estratégias dadas por Ele estarão em linha com a sua palavra, amém? Clame por sabedoria que vem do alto. Lá em Tiago, não é? Tiago diz que a sabedoria que vem do alto, ela é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Não nos esqueçamos das lições que Abraão nos dá, do exemplo de renúncia, obediência, perseverança, fé e perdão. São esses exemplos: obediência, renúncia, obediência, perseverança, fé e perdão. Existem outros, mas são esses 5 exemplos que eu quero destacar, que eu destaco nessa noite, e que possamos estar aprendendo com o Senhor, aprendendo na sua palavra, para que estejamos vivendo a cada dia melhor na presença da família na qual o Senhor nos colocou. Amém? Ele colocou cada um na família certa. Mas é muito trabalho, pastor. Deixe o Senhor trabalhar por você. Confie nele. Creia, creia, e você verá a glória de Deus sendo manifestada na sua família. Amém?